paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para ouvirmos a voz do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Sobre o meu esboço. Glória a Deus, irmãos. Lucas capítulo de número 10, versículos de número 25 até o versículo de número 37. Lucas 10, do 25 ao 37. Diz assim: todos acharam? Amém? Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como esse? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, ó Pai. Instrua-nos, ó Deus, exorta-nos também, ó Pai, com a Tua compaixão, ó Deus, nos ame, ó Pai, fale aos nossos corações com as Suas palavras de amor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar. Pois é, gente inteligente sempre está colocando pessoas em situação difícil. E eu estou falando gente inteligente entre parênteses. Gente inteligente. Gente que se acha mais inteligente do que outras pessoas. Será que tem gente assim? Que se acha mais inteligente do que a gente? Que sempre está querendo falar alguma coisa como se tivesse sobre essa pessoa a verdade. Que tivesse sobre essa pessoa a última opinião. A palavra certa, a frase certa. Como se nós não soubéssemos de nada. Como se as pessoas não tivessem capacidade de entender, não tivessem capacidade de opinar, não tivessem capacidade de chegar a alguma conclusão. É interessante como no mundo a gente encontra pessoas que, entre parênteses, se acham melhores do que nós. Na época de Jesus não foi diferente. Tinha uma pessoa lá que se achava melhor do que as outras pessoas. Tinha uma pessoa que se achava bem melhor do que as outras pessoas. Inclusive, quando essas pessoas, e não só naquela época como também hoje, se acham melhores do que outras pessoas, elas são aquelas no qual vivem perseguindo, vivem querendo controlar ou achar um defeito, ou achar uma palavra para dizer alguma coisa que você não esteja fazendo bem. Sabe aquelas pessoas que sempre estão esperando você dar uma escorregada para que a pessoa possa dizer para você: você errou. Essas pessoas na
na época de Jesus eram os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que se achavam melhores do que o povo de Israel. Por terem um papel importante, por serem doutores da lei, por serem fariseus, por serem saduceus, eram partidos, quase que partidos políticos, mas que tinham a sua legitimidade na religião. Os fariseus eram os puritanos, eram aquelas pessoas que levavam a ferro e fogo a palavra de Deus, aquelas pessoas que olhavam para o Antigo Testamento e sabiam de cor e salteado os versículos de Êxodo capítulo 20. Com certeza eles deveriam dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, ou semelhança alguma do que é em cima do céu, embaixo da terra, ou embaixo da terra, debaixo do mar. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E ali ele também poderia dissertar todo o resto dos 10 mandamentos. Eram pessoas com muito conhecimento da Torá, a Bíblia judaica, no qual na nossa Bíblia canonizada é o Antigo Testamento. Mas também tinha, além dos fariseus, que eram os puritanos, aquelas pessoas no qual não podia haver defeito em ninguém, que já falava: olha, a Bíblia ou a Torá está falando tal coisa, e usava a Torá para sempre se valorizar diante das outras pessoas. Também existiam os saduceus. Os saduceus eram um outro povo puritano, que vivia sempre tentando compreender a lei, entender a lei, interpretar a lei, para que as pessoas pudessem seguir esta lei. E quantas pessoas não são assim, não só naquela época, mas hoje também, na interpretação, por exemplo, da palavra de Deus, acham que tem a última palavra. São pessoas que acham que a própria interpretação dela é a única, é a verdadeira, é a honesta, é a correta, como se houvesse verdade absoluta. Existe a verdade de Deus, e essa verdade é absoluta, mas a nossa, nós temos que sempre estar com o coração humilde em saber que muitas vezes nós somos exortados por Deus, porque muitas vezes Deus fala através das pessoas do qual a gente menos espera. Para isso tem que ter humildade, para ouvir pessoas interpretarem muitas vezes aquilo que a gente não quer ver. Mas, além dos saduceus e dos fariseus, tinha os doutores da lei. A palavra já diz, doutor da lei. Quando a gente fala hoje em dia doutor, a gente fala de uma pessoa importante. Se a gente fala, por exemplo, de um político, é um doutor, não é assim? A gente fala do médico, é um doutor. A gente fala do advogado, é um doutor. E a gente chama essas pessoas de doutor, como se viesse antes a palavra doutor do nome da pessoa. Doutor parece uma pessoa importante. Na verdade, ela é pelo seu ofício, mas isso não significa que ela seja melhor do que a pessoa pelo qual ela está falando, ela está dialogando, ou ela está chegando a alguma certa conclusão. Os doutores da lei também eram assim, eram pessoas que sabiam tudo de interpretação bíblica, eram pessoas que sabiam tudo de lei do Antigo Testamento, eram pessoas que sabiam toda a lei mosaica, eram pessoas super importantes no meio do povo de Israel, eram chamados de mestres, eram chamados de rabi, eram chamados de pessoas importantes no meio de todo aquele povo. Então essas pessoas que eram tão importantes, elas não conseguiam ver em Jesus um rapaz que nasceu numa cidade pequena, um rapaz que nasceu numa cidade de pescadores, um rapaz que nasceu numa cidade que não tinha valor político nenhum, e por isso muitas vezes, uma certa vez na Bíblia, a gente ouve do próprio Jesus: será que vem alguém bom de Nazaré? As pessoas pensavam justamente isso: será que vem alguém bom de Nazaré? A primeira vez que Jesus falou numa sinagoga em Nazaré, as pessoas que estavam na sinagoga disseram assim: não é esse aí o Jesus, filho de José, de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aliás, muitas vezes nós seguimos esta máxima também hoje. Nós achamos que gente importante é aquelas que vêm de cima para baixo, aquelas que nós chamamos de doutor, aquelas que nós chamamos de inteligente, intelectuais, cheios de cultura. Nós chamamos essas pessoas de importante. Por muito mais que todas as pessoas tenham o mesmo valor, nós do século 21 fazemos a mesma coisa que na época de Jesus. Achamos importante aquelas pessoas que são iguais a nós. São seres humanos como cada um de nós.
que nasceu do mesmo lugar e vai ser enterrado no mesmo lugar, que chegou na terra sem nada e vai embora também sem nada. Mas nós chamamos essas pessoas de mais importantes hoje. Será que essas pessoas são mais importantes do que nós? Muitas vezes essas pessoas olham para nós como se estivessem trazendo a verdade. Pessoas que vão a lugares que são pobres ou a lugares que são subúrbio e acham que estão levando alguma novidade para aquelas pessoas. Será que muitas vezes são essas pessoas que trazem novidades para nós? Jesus estava ali falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas sempre do lado dele tinha alguém que estava perseguindo, que estava querendo ver ele escorregar, que estava querendo colocar ele sempre em situação difícil, que estava querendo sempre fazer uma pergunta que colocasse ele em confusão na hora da resposta. E quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? Quando, por exemplo, alguns dos doutores, das pessoas importantes, chegaram em Jesus e falaram: Jesus, nós devemos pagar os impostos? E Jesus diz: dá uma moeda. E respondendo disse Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus tinha que sempre estar com o olho aberto. Então, nesta pequena mensagem desta parábola de Jesus, a parábola ela não foi falada do nada. Ela foi falada porque uma pessoa que se achava muito importante chegou em Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Irmãos, os doutores da lei sabiam que era o reino de Deus. Os doutores da lei sabiam que o reino de Deus era um lugar onde Deus havia separado um povo e um povo dele. O reino de Deus era um lugar de amor, de compaixão, de misericórdia. Eles conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento todo. Eles sabiam que era o reino de Deus. Eles não precisavam perguntar para Jesus. Aliás, possivelmente, eles podiam até saber muito mais, porque eles eram doutores da lei. Jesus não. Jesus era um rapaz que vinha lá de Jerusalém e que se aprendeu muito através do seu pai e através da própria instrução particular de ler a palavra de Deus nas sinagogas. Os doutores da lei às vezes estavam no templo, com pessoas que sabiam tudo sobre a Torá. Mas Jesus também sabia. Jesus também conhecia. Assim como ele conhecia. E Jesus perguntou: como é que você vê? Aí a gente entende por que Jesus perguntou isso, né? Você está perguntando para mim? Responde você. Responde você. Como é que eu devo herdar o reino de Deus? E qual foi a resposta do doutor da lei? A resposta foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Lembra que muitas vezes a gente vê esse texto como se fosse Jesus que tivesse falado? Não foi Jesus que falou, foi o doutor da lei, respondendo o questionamento de Jesus. Você está me questionando como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Responde você. E ele respondeu corretamente. E o que Jesus disse? Falou bem, é isso aí, você sabe. Então agora é só você cumprir o que você fala. Aí é que está a grande questão, irmãos. As pessoas que muitas vezes se acham importantes falam, mas não fazem. Falam, mas não vivem o que falam. Ou vivem aquilo que não falam. É interessante que muitas vezes as pessoas que estão falando não vivem o que falam. Os doutores da lei sabiam que era reino de Deus. Colocou em xeque Jesus e colocou ele em uma situação difícil. Mas quando Jesus perguntou para ele, ele sabia a resposta. Então Jesus disse para ele: então é só você fazer isso daí. Aquele outro jovem rico também não fez a mesma coisa? Senhor, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? O que Jesus perguntou para ele? Conhece a lei? Ele falou: conheço. Então é só seguir a lei. Mas aí depois pega o seu dinheiro, dá para os pobres e segue-me. É interessante que quando Jesus fala isso, Jesus faz com que ele recorde a interpretação do texto de Deuteronômio, que fala o texto pelo qual está se falando aqui: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. É interessante porque Números,
capítulo 11, versículo 28. É uma coisa muito interessante quando nós olhamos, Lucas não, irmãos, é Deuteronômio 6, 5 e Levíticos 19, 18, que é justamente essa interpretação da questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aliás, irmãos, vamos trazer para nós. Nós sempre estamos falando na igreja, nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo. Nós também sabemos que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Você crê nisso, amém? Amém. Se você vem para a igreja é porque esta é sua crença também. Mas a pergunta que Deus faz para nós, talvez, nesta noite é: nós estamos cumprindo isso? Nós estamos cumprindo aquilo que nós dizemos que sabemos? Às vezes nós somos tais quais os doutores da lei, que sabem tudo sobre a Bíblia, que talvez possa recitar versículos de cor, versículos do Antigo Testamento de cor. Talvez a gente possa dizer: não farás para ti imagem de escultura. Talvez a gente possa dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra seu irmão, contra sua irmã. Às vezes a gente sabe tudo isso de cor, mas será que nós estamos seguindo? E quantas vezes nós estamos querendo ver o cisco do olho do nosso irmão e estamos esquecendo de ver o argueiro que está nos nossos próprios olhos? Falamos dos outros, mas e para nós? Será que muitas vezes nós nos deixamos de nos ver no espelho e ver se verdadeiramente nós estamos fazendo aquilo que nós falamos? Talvez nós possamos nos encaixar como um doutor da lei. Mas Jesus dizendo para ele: olha, você deve fazer isso que você falou. Então ele tentou falar para Jesus: não, Jesus, eu vou tentar me explicar por que eu não faço exatamente. Olha só, é uma coisa interessante. O texto diz que ele, tentando se explicar, versículo 29, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele está tentando reinterpretar a Bíblia. Quem é meu próximo? Talvez você e eu também passamos as mesmas situações. Quando nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, quando nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas principalmente ao nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente quer arrumar alguma coisa do qual a gente possa se esquivar da situação da resposta. Quem é meu próximo? Meu próximo é quem está na igreja? Meu próximo é quem trabalha comigo? Meu próximo é da minha família? Quem é o meu próximo? Ele fez mais uma pergunta: então Jesus, quem é meu próximo? Talvez tentando justificar-se por que ele não ajudava todas as pessoas, por que ele não amava todas as pessoas. Às vezes a gente também tenta se justificar, mas Jesus respondeu para ele através dessa parábola. Então vamos lá, vamos saber quem é o teu próximo. Então seguia um rapaz que estava a caminho de Jericó. Caminho de Jericó é dentro de Judá. Quando de Jericó para Jerusalém, um caminho muito utilizado naquela época. Então, indo do caminho para Jericó, esse rapaz foi pego por salteadores que roubaram tudo dele, machucaram ele a ponto de deixar ele quase morto, e jogaram ele no chão e deixaram ele ali. E foram embora. Então, depois que isso aconteceu, veio um sacerdote, vendo aquele rapaz caído, aquele rapaz machucado, quase morto, ferido. O sacerdote olhou e passou rapidamente. Depois veio um levita. Então o levita fez a mesma coisa, olhou para aquele rapaz, viu ele machucado, viu ele ferido e também passou rapidamente. Mas aí veio um samaritano. O samaritano olhou, teve compaixão dele, desceu do seu transporte, ajudou, limpou suas feridas, colocou no seu transporte, levou para uma hospedagem, pagou a hospedagem, deixou dinheiro a mais e ainda disse que se precisasse mais, depois ele daria. Então aí, depois de responder, fazer essa parábola para aquele doutor da lei, Jesus perguntou: quem é o próximo nessa história? E o doutor da lei respondeu: é a pessoa que ajudou. Quando Jesus fez essa pergunta, às vezes a gente não entende por que Jesus colocou a ideia do samaritano, o sacerdote e o levita. O primeiro, o doutor da lei, mas o segundo, o sacerdote, era a pessoa que adorava a Deus. Ele vivia no templo, ele orava pelas pessoas,
Ele levantava a mão pelas pessoas do templo. Ele fazia imolação no templo para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Era uma pessoa separada, era uma pessoa ungida por Deus, através de óleo santo e sagrado. O sacerdote que tinha vestimentas especiais para adorar no templo. E era aquela pessoa separada por Deus para adorar no templo. Uma pessoa exemplar, um espelho para a humanidade. Alguém que deveria mostrar para o mundo o que é verdadeiramente adoração ao Senhor. Mas aquele sacerdote que deveria ser exemplo para o mundo, foi o primeiro a dar o exemplo contrário. Ele viu a pessoa machucada e foi embora. Então depois passou um levita. O levita era o cantor da igreja. O levita era a pessoa que trabalhava, o ministro da igreja. A pessoa separada para o louvor, para a adoração, para organizar as coisas, para receber as pessoas. O levita era muito importante no templo de Jerusalém. O levita, aquela pessoa do qual hoje os músicos querem falar, eu sou levita, eu sou cantor, eu sou isso. E muitas vezes se esquece da questão do ministério total dos levitas, que é que a igreja, num seu total, tenha plena adoração. O levita é essa pessoa importante, assim como o sacerdote olhou para aquela pessoa e foi embora, a passos largos, rapidamente. Mas aí então vem um samaritano. Os judeus odiavam os samaritanos, irmãos. Os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo que foi alicerçado a partir de 5 nações diferentes, que foram colocados dentro de Samaria, pelo Egito. Eles falavam que os samaritanos não tinham sangue puro, por isso chamavam os samaritanos de gentios. Chamavam os samaritanos de povo fora do concerto de Deus. Diziam que os samaritanos não tinham parte na promessa do Senhor que Deus fez para Abraão. Jesus então falou que um samaritano, do qual os judeus odiavam, estava passando dentro de Judá. Lembra, Jericó ficava dentro de Judá. Jericó vinha lá da parte da Jordânia, que hoje a gente chama de Jordânia, vindo para Jerusalém, subindo o monte, passando pelo Mar Morto. Ele estava lá em Judá. O que o samaritano está fazendo em Judá? E quando ele estava lá em Judá, ele estava naquele mesmo caminho que muitos fizeram. Ele teve compaixão daquele homem e fez tudo isso que Jesus contou. Então Jesus perguntou: quem é o próximo? Ele ficou talvez com tanta vergonha que não respondeu o samaritano. Ele respondeu: foi aquele que ajudou. Foi aquele que ajudou. Foi aquele que ajudou. Talvez, irmãos, o nosso próximo seja a pessoa que a gente menos espera. A pergunta talvez que a gente faça para nós nesta noite é: em que lugar a gente se encaixa? No adorador que adora no templo, mas que não faz aquilo que fala? Será que é o levita que canta no templo, mas no dia a dia o seu louvor não existe? Ou será o samaritano que muitas vezes as pessoas não dão nenhum valor, mas demonstra verdadeiramente o que é praticar a palavra de Deus, que diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas? É interessante que o sacerdote que era judeu não seguia, o levita que era judeu não seguia, mas o samaritano, que não era para os judeus judeu, seguiu a palavra de Deus. Praticou verdadeiramente aquilo que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo ame também como a você mesmo. Quem somos nós? O samaritano, o sacerdote, o levita ou o doutor da lei? Talvez seja na hora de nós tomarmos a nossa posição. Tomar a posição como igreja. Tomar a posição como filhos de Deus. Que nesta noite você possa entender, meu irmão e minha irmã, que ser crente não é simplesmente dizer que sou. Porque a adoração não é somente aqui dentro da igreja. Transcende. Vai para o mundo.
Você adora a Deus também na sua casa, você adora a Deus também lá na empresa, você adora a Deus também lá na escola, você adora a Deus também lá dentro do ônibus, você adora a Deus quando você está andando na rua, você adora a Deus o tempo todo. Se você é um levita, adorador e gosta de música, a música e o louvor a Deus não é somente aqui dentro da igreja, mas em qualquer lugar e 24 horas por dia. Mas se você é um sacerdote, aquela pessoa adoradora, que levanta as mãos e fecha os olhos, que diz: Senhor, eu sou teu, louvado seja o teu nome, esta coisa de louvor, de adoração ao Senhor, de levantar as suas mãos e viver em oração, não é somente aqui na igreja, mas lá fora também. Você tem que viver em oração, viver em adoração, sabendo que a qualquer momento o inimigo está pronto para te colocar à prova. E você tem que estar preparado para este momento, um momento de ajudar, de estender a mão, de orar, de abençoar, de adorar em espírito e em verdade, ser testemunho de Cristo nesse meio de mundo. Talvez, irmãos, esteja na hora da gente também entender a diferença entre o samaritano e o doutor da lei. O doutor é uma pessoa importante, do qual a gente espera o melhor, ou a gente pensa que é o melhor. Às vezes não é assim que funciona. Talvez você se ache pequeno, tenha autoestima baixa. Talvez as pessoas olhem para nós como samaritanos, mas em nome de Jesus, em Cristo Jesus, não existe maior ou menor, não existe pessoa mais importante ou menos importante. No reino de Deus todos são iguais, têm os mesmos direitos e deveres, também podem seguir ou não a palavra de Deus. Isso é uma situação particular, e a pergunta é, mesmo que muitas vezes nós não somos chamados de doutores, mas nós podemos praticar a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor, que seja a sua palavra sim, sim, e a sua palavra seja a prática da tua vida. E aqui eu quero deixar uma coisa para os irmãos: quantas pessoas precisam de nós? Nesta hora, por exemplo, nesse mesmo instante, quantas pessoas precisam de nós? Pastor, eu amo meu próximo como a mim mesmo. Talvez a gente queira questionar quem é meu próximo. Nós sabemos quem é o nosso próximo. É claro que o nosso próximo pode ser nossos filhos. Nosso próximo pode ser a esposa, o esposo. Nosso próximo pode ser os nossos amigos, as nossas amigas. Nossos próximos podem ser os irmãos da igreja. Mas também os nossos próximos podem ser as pessoas que estão no mundo. Os filhos pródigos que estão no mundo. As pessoas que estão longe de Deus, que estão sofrendo, irmãos. O nosso próximo pode estar muitas vezes longe de nós, mas Deus quer que a gente vá buscá-los. Eu fico triste, irmão, muitas vezes quando eu olho na internet as coisas pelo qual as pessoas sofrem neste mundo. Sofrem e ninguém olha para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas nem olham para essas pessoas. Esses dias eu olhei na internet um pai no meio de uma guerra chorando porque estava segurando seus 3 filhos mortos na guerra. Ninguém para olhar para eles, ninguém para estender a mão para eles. Países que se dizem cristãos e não colocam em prática aquilo que falam. Eu sou cristão, eu creio em Deus, como diz na bandeira americana, coisas maravilhosas em relação à palavra do Senhor, dos símbolos americanos, mas o que fazem quando veem pessoas perdendo seus filhos na guerra? Nós também, irmãos, nós estamos perdendo as pessoas para as drogas. O que é que nós estamos fazendo? Será que a gente não se incomoda de ver as crianças morrendo no meio das drogas? Esses tempos atrás, irmãos, e eu vi esses dias, há 2 dias atrás, um dia atrás, a história de um pequeno rapaz, menininho de 10, 9 anos, lá da Bolívia, que veio para o Brasil. E entrou 4 marmanjos, ladrões, salteadores na casa daquele rapaz, daquele menino. E a mãe, junto com outras pessoas, falaram: olha, está tudo aqui. Eles pegaram R$4.500. E o menino começou a chorar. E eles diziam: para de chorar, para de chorar. E o menino falou: não vou parar de chorar. E eles diziam: para de chorar, senão eu vou te matar. E o menino pediu: não me mate. Mas aqueles pervertidos pegaram uma arma e atiraram na criança. Será que a gente não se incomoda com isso, irmãos? Quem é o nosso próximo? Tem gente da nossa família se perdendo nas drogas. Será que a gente não se incomoda? Será que a gente vai chorar a morte dessas pessoas e não vamos fazer nada? Será que nós somos quem? Doutores da lei, sacerdotes,
levitas, está na hora da gente ser samaritano. Samaritano é colocar a mão. Samaritano talvez não seja tão rico como o sacerdote, não tivesse sido tão rico quanto o levita, não tivesse sido tão rico quanto aquele doutor da lei, mas tudo que ele tinha, ele fez de tudo por aquela pessoa que estava ali moribundo. E nós, o que nós estamos fazendo hoje? O que é que nós estamos fazendo hoje, irmãos? Quando armas químicas são jogadas em guerras e matam centenas de pessoas. Talvez está na hora da gente começar a amar de verdade as pessoas. Nós que estamos aqui na igreja, que nós falamos que amamos, está na hora da gente amar de verdade. Amar de verdade. Porque eu não aguento mais, eu tenho certeza que você também, de ver mães e pais chorando porque seus filhos estão morrendo, se perdendo, se banindo e muitas vezes morrendo longe da palavra de Deus. Que a gente possa amar essas pessoas. Que a gente possa estender as mãos para elas. Que a gente possa ser crente de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, usa-nos, ó Pai, pela Tua vontade, ó Deus, para estender as mãos às pessoas, ó Pai. Senhor, nós sabemos que muitas pessoas que moram em volta da nossa vida, ó Pai, que vivem do nosso lado, carecem de que possamos estender as mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, em primeiro lugar te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a ajudar estas pessoas a saírem da situação que estão, ó Deus. Nós não queremos mais perder os nossos filhos para as drogas. Nós não queremos mais perder os nossos filhos para a malandragem, a bandidagem. Nós não queremos mais perder os nossos filhos, ó Deus, para a violência, para o crime. Nós não queremos mais perder os nossos filhos, ó Deus. Mas nós queremos colocar, ó Deus, os filhos desta nação nas Tuas mãos, ó Pai, para que todos possam ter o privilégio de poderem crescer e viver na vida dignos, ó Pai, com dignidade, com humanidade, ó Deus, sabendo que em primeiro lugar só o Senhor é Deus, e que só o Senhor pode transformar a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a enxergar o nosso próximo, que muitas vezes está do nosso lado e nós não estamos vendo, ó Pai. Abre os nossos olhos para nós possamos entender quem é o nosso próximo, onde está o nosso próximo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, converter o coração daqueles que podem fazer algo pelos outros, ó Pai. Por aqueles que têm condições de estender a sua mão pelos outros, por países, ó Deus, que têm condições de estender as suas mãos, por aqueles que estão sofrendo nas guerras, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. É muito triste ver crianças morrendo, ó Pai. É muito triste ver famílias sendo destruídas, ó Deus. É muito triste ver nações, ó Pai, que são dizimadas todos os dias, ó Pai. No Oriente Médio, ó Deus, estenda as suas mãos sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Quantas famílias estão sofrendo naquele lugar, ó Pai, nesse instante, ó Deus. Também, ó Pai, aqui no nosso país, quantas pessoas sofrem, ó Deus. Muito mais, ó Pai, aqui perto de cada um de nós, quantos filhos pródigos, ó Deus, quantas ovelhas perdidas, ó Pai, quantas pessoas que estão longe de Ti, traga para perto de Ti, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos por eles, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor faça-nos enxergar o nosso papel no mundo, ó Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente adoradores, louvando e glorificando o Teu nome, não só em palavras, não só em religiosidade, mas também em prática de fé na vida que nós levamos nesta terra, Pai, sendo testemunhos Teus no meio deste mundo. Nós Te louvamos pela Tua palavra nesta noite e sabemos que tocou o nosso coração, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar contando uma pequena história verídica de uma moça chamada Jussara. Essa moça, alguns anos atrás, ela foi resgatada por uma policial. Ela estava escravizada pela mãe. A mãe a amarrava
colocava argolas de ferro nos braços dela. A Jussara, ela tinha 9 anos de idade. Não era mãe dela, não era mãe biológica, era mãe de criação, uma empresária que adotou-a. E ela era obrigada a comer fezes de cachorro, baratas. Ela não comia, não bebia. A mãe pegava tesouras e alicates e cortava a sua língua e quebrava os seus dedos nas portas. Todos os dias ela passava por tudo isso. Uma policial foi lá, resgatou ela. Tem um vídeo na internet, a hora que vocês quiserem, tem esse vídeo na internet. E a Jussara foi libertada, foi restaurada. E ela foi para um abrigo e ali foi cuidada por aquela policial. Aquela policial conseguiu continuar com a vida dela. Ela, depois de alguns anos, ela se casou e aparece na internet isso, vocês podem ver. Ela foi transformada porque ela aceitou a Cristo no coração dela. Se você olhar para a Jussara hoje, é outra pessoa, porque ela foi restaurada pela palavra de Deus. E ela mesmo diz que lá em Goiânia ela vai na igreja e ela não tem medo de dizer o tamanho milagre que Deus fez na vida dela. Assim como tenho certeza que na vida da Jussara Deus fez isso, Deus pode fazer na vida de muita gente. Deus pode fazer na vida de muita gente, tirar da escravidão deste mundo tenebroso e trazer para a divina luz de Cristo. Tenha fé que Deus pode todas as coisas. Eu louvo a Deus por essa história, porque aquela policial era cristã, levou Jussara no caminho do Senhor e depois foi sua madrinha de casamento. E hoje Jussara é feliz e prega o Evangelho aonde é chamada, mostrando o testemunho de Deus na vida dela. Que essa palavra possa fortificar cada um de nós, sabendo que Deus tudo pode, basta nós estendermos a mão e deixarmos Deus agir através de nós. Amém? Glória a Deus.